como superar o medo que nos trava, que nos impede de continuar, o medo que faz com que nós deixemos de viver coisas grandes, coisas maravilhosas, aquele medo que nos paralisa, impede a gente de ir para o próximo passo, impede a gente de crescer, impede a gente de viver coisas grandes que a gente não imaginava, impede a gente de chegar a novos patamares. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como vencer esse medo que ele vem para paralisar, para parar e para colocar sobre a nossa cabeça um jugo que não é da vontade de Deus. O medo, ele é algo natural, só que ele não pode nos dominar. Tanto aquele que crê como aquele que não crê possuem medo. A diferença é que nós temos que buscar não ser dominados por ele, não ser guiados pelo medo e não tomar decisões pelo medo, pois teve um povo que decidiu pelo medo e ficou sem o milagre. Quem vai se lembrar da terra prometida? Enquanto Josué e Caleb viam a fruta grande, um maná, leite, mel, aquela coisa boa, muitos viam gigantes e foram guiados pelo medo. E esse medo gerou uma incredulidade que os impediu de alcançar a terra prometida. Mas aquele que creu, esse sim chegou aonde Deus queria. Marcos 4:35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus na polpa, dormindo sobre o travesseiro, os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus ele pergunta: Por que vocês são tão medrosos? Até quando vocês não terão fé? Muitas das vezes o medo na nossa vida, ela é sim uma falta de fé. Porque se Cristo, ele garantiu, ele falou, está na sua palavra, o Espírito Santo testifica para nós, por que é que eu temo? Por que é que eu coloco o meu medo aqui e Cristo aqui? Quando na verdade, na realidade, Cristo está acima de tudo. Cristo está acima de todos. Então, na nossa cabeça, nós temos que ser guiados por Cristo e não pelo medo. Eu entendo que às vezes o medo de errar, o medo da rejeição, o medo de dar tudo errado, ele vem e quer tomar conta, mas tem aí uma jogada para a gente se livrar disso, para a gente falar: não, eu não aceito isso. Pensa comigo, Pedro, quando ele é chamado para andar sobre as águas. Então Pedro, né, ele vê ali Jesus nas águas e ele fala: Senhor, se é tu mesmo, me leva para andar com o Senhor. E aí Jesus fala: não, então vem. E aí Pedro vem andando. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando. Assim que Pedro para de olhar para Jesus, desvia o olhar e olha para as circunstâncias, que aí ele coloca o mar agitado ou o vento, ele começa a olhar aquele monte de água e ele tira os olhos de Jesus, Pedro afunda. Isso me ensina que enquanto os meus olhos estiverem em Cristo, enquanto eu estiver olhando para Jesus, não importa a circunstância, eu não preciso ter medo, ou ainda que o medo ele venha tomar conta de mim, eu não preciso ser dominado por ele, porque às vezes a gente não consegue não ter medo, é natural, a nossa carne fala: não, mas não sei o que, isso é muito difícil, não sei mais o que, mas aí a gente tem que falar: alma, aquieta e saiba que o Senhor é Deus. Enquanto nós estivermos olhando para Jesus, não importa as circunstâncias, não importa como o mar está. Se eu estiver olhando para Jesus, Cristo pode sim me fazer passar sobre as águas. Se Cristo está comigo, não há o que temer. Lembra dos Salmos 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Então,
Pedro, ele, enquanto olha para Jesus, ele está sobre as águas. Quando ele para de olhar para Cristo, o medo toma conta dele. E isso é na nossa vida. Se a gente olhar para a circunstância, para a situação e deixar de olhar para Jesus, o medo ele vai tomar conta. E não significa que o medo ele deixará de vir, ele não vem na vida daquele que crê. Pelo contrário, ele vem e às vezes ele fica enraizado. Só que enquanto nós estivermos olhando para Jesus, nós não somos dominados. Ele está ali, mas ele não nos domina. Porque Pedro olhar para Jesus não impediu ele de estar longe das águas. As águas ainda estavam ali. A situação ainda estava ali. Acontece que os olhos dele estavam focados para aquele que era o Senhor, para aquele que resolve os problemas que para nós é impossíveis, para aquele que diz que estaria conosco, para aquele que diz que nos tem como filho e amigos. Então, quando a gente fixa os olhos no Senhor e esquece, né, a gente desfoca o medo, aí sim nós não somos dominados por aquilo que nos trava. E aí podemos caminhar sobre as águas, podemos de fato viver o que Cristo tem para nós, podemos viver o sobrenatural de Deus. Colocar Deus na frente do medo é algo tão útil que mudou a história de Davi. Davi, quando ele vai enfrentar o gigante era muito, muito maior que Davi. E se Davi não tivesse Deus, se ele não colocasse o Senhor na frente do medo, com certeza ele teria sido dominado. Por quê? Porque todos ali foram dominados pelo medo. Todos olharam para o gigante. Todos olharam para a circunstância. Mas Davi não olhou para a circunstância. Davi olhou para o Senhor. E aí Davi vira para o gigante e fala: você vem contra mim com a espada, mas eu vou contra você pelo Senhor dos Exércitos, eu vou contra você com o meu Deus, aquele que você insultou, e hoje mesmo eu cortarei sua cabeça. Então Davi ele é enchido de uma coragem, ele é enchido ali de uma disposição aonde todas as circunstâncias eram o contrário. Claramente, se fosse carne contra carne, Davi teria perdido, mas Davi ele não olha para isso. Davi ele não viu o tamanho do gigante como um problema. Ele olhou para o tamanho do Deus que ele servia, que era infinitamente maior que o gigante, infinitamente maior que qualquer problema. E Davi ele vence aquela batalha. Ele fixa os olhos no Senhor e fala: eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Então Davi não se deixa ser dominado pelo medo e ele vence para a honra e glória do Senhor. Que eu e você possamos aprender a colocar Deus na frente, a fixar os olhos em Jesus e não se distrair com as circunstâncias, porque se nós tirarmos os olhos de Jesus, com certeza nós afundaremos. Deus te abençoe.